Senhor Jesus, abençoa por misericórdia o lar que nos deste ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu amor e ensina-nos a procurar-te, para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, se nossa força, para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, se nosso arrimo, para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor do trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito para que te entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar sentindo, para que não guardemos gelo no cérebro. Induze-nos a sentir pensando, para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos, para que a caridade em nossa existência não seja vaidade que dilacere os outros e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos para que a nossa fé não se converta em fanatismo e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição. E, sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória de tua luz. Emmanuel. Olá, amigos queridos, tudo bom? É uma alegria estar aqui de novo com vocês no estudo do EAD 3. Hoje nós vamos falar sobre o módulo 3, né, no livro 3, módulo 3, sobre o assunto a parábola Festa das Bodas. Ressalto ainda que hoje a aula está sendo gravada, a gente está gravando antecipadamente, mas podem ir tirando as suas dúvidas, fazendo as perguntas no chat, que a gente vai responder e vai entrar em contato com vocês, tá bom? De antemão é uma alegria, eu sou a Luciana, para quem não me conhece, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Então vamos fazer a nossa prece inicial antes de começar o nosso estudo de hoje, tá bom? Nesse momento, mestre querido, estamos aqui juntos para realizar o estudo do EAD 3. Seja das nossas casas, de onde estivermos, quem aqui estiver nesse momento,
ou quem chegar depois, que seja muito bem-vindo, acolhido e abraçado por ti e por toda a espiritualidade amiga. Que possamos compreender o verdadeiro sentido dos teus ensinamentos através de parábolas, em especial a parábola do festim das bodas. Abençoa cada coração aqui presente, que possamos internalizar todos os teus ensinamentos e aprender pouco a pouco, não só o teu evangelho, mas também vivenciar. Ouvir a tua palavra e internalizar em nossos corações. Que a tua paz e a tua luz se estenda sobre cada um de nós, Mestre querido, e nosso Pai maior. Esteja sempre conosco e segura na nossa mão. Que assim seja. Então vamos lá, gente. Nosso assunto de hoje é a festa das bodas, tá? E o objetivo do nosso estudo, antes da gente iniciar, vou colocar em tela cheia aqui para ficar mais fácil, tá? O objetivo do nosso estudo é realizar a interpretação da parábola de acordo com a visão da doutrina espírita, né? A parábola das bodas. O verdadeiro sentido, o verdadeiro significado, e que esse estudo traga grandes reflexões para os nossos corações. Antes de começar a falar sobre a parábola, ler a parábola e a gente conversar item por item, nós temos algumas ideias principais que a apostila traz para a gente. Tá? A primeira, né? Essa ideia principal está no livro Religião dos Espíritos, né? Que Emmanuel nos traz várias anotações e interpretações do livro dos Espíritos, codificado por nosso querido irmão Allan Kardec. Então, está escrito assim: a parábola das bodas ensina que, partindo do princípio que todos os recursos da vida são pertences de Deus, anotaremos o divino convite à lavoura do bem em cada lance da nossa marcha. Os apelos do céu, em forma de concessões, para que os homens se ergam à lei do amor, eles voam na terra em todas as latitudes. Todavia, raros registram-lhes a presença. Emmanuel traz essa reflexão para a gente, no livro Religião dos Espíritos, no capítulo Versão Prática. E realmente, muitas vezes, né, nós recebemos os apelos, né, os chamados para a lei do amor, para a boa nova, para o Evangelho de Jesus e para vivenciar os ensinamentos de Deus. E esses apelos, eles chegam através de nós em todas as latitudes, os chamados, os ensinamentos, as inspirações, as ajudas, os apoios que recebemos. Porém, somos raros os irmãos encarnados que conseguimos identificar essas ajudas que são enviadas para cada um de nós. A outra ideia principal também está no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala exatamente sobre essa parábola, que está no capítulo 18, item 2. E está escrito assim: Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim, a uma festa. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros povos chamados por Deus nas encarnações antigas, há mais de 2000 anos atrás, ao conhecimento da sua lei, da lei de Deus. E nessa parábola, os convidados que se excusam com o pretexto de irem cuidar dos seus campos e dos seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, que, absorvida pelas coisas terrenas, pelas necessidades terrenas, se conservam indiferentes às coisas de Deus, às coisas do céu. Agora vamos ler, deixa eu sair daqui, deixar só o texto para aparecer todo. Eu vou ler agora a passagem evangélica toda, na íntegra, e depois nós vamos conversando pedaços a pedaços, tá? Então, eu vou começar a ler agora. Então, Jesus
tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, o outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo a veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Essa é a passagem toda, e agora vamos conversar sobre alguns pontos que são importantes para a nossa compreensão. Ainda referente ao texto evangélico, sobre a forma de alegorias, essa parábola nos transmite lições que nos ajudam a compreender a nossa vida atual. É evidente para nós que o reino dos céus, ele representa um estado de plenitude espiritual, o ápice da felicidade, um ápice do processo evolutivo. Sabemos que nas condições que estamos ainda hoje, como espíritos ainda imperfeitos, as felicidades, os tipos de felicidade que experimentamos ainda não são condizentes com o reino dos céus, que é uma plenitude espiritual, mas que nós somos convidados a experimentar e a buscar. Então, vamos assim, situar cada personagem dessa parábola. O rei da parábola é Deus, nosso Pai Celestial, Criador dos seres, de toda a terra, de todas as coisas do universo. Esse é o rei. O filho, para o qual as bodas foi preparada para a comemoração, é Jesus. Quem são os servos? Os servos são os seus enviados, que são os espíritos guardiões da humanidade. São os nossos espíritos afins, protetores, que cuidam tanto do nosso planeta quanto cuidam de nós, a fim de nos auxiliar na nossa evolução. E as iguarias, os bois e cevados simbolizam as lições do Evangelho que muitas vezes nós nos recusamos a ouvir ou deixamos para amanhã, deixamos para depois. Então, gente, a narrativa revela duas ordens de ideias que nós vamos conversar agora nesse momento. A primeira ideia é que o estado de plenitude espiritual, que no caso é o reino dos céus, é um convite destinado a todos os seres humanos, a todos nós, indistintivamente. Todos nós, independente do nosso estágio evolutivo, somos convidados para o reino dos céus. O convite é para todos, mas não são todos que querem ir. A segunda ideia diz respeito à forma como atingir a perfeição espiritual
por meio de uma festa de casamento ou uma união com Jesus, que é o nosso guia e modelo da humanidade. Jesus é o nosso modelo, é o nosso modelo guia, é o nosso espírito puro que participou de toda a construção do nosso planeta e até hoje roga e cuida de cada um de nós. E nessa festa, que é a festa em que a parábola acontece, os discípulos do Mestre encontrarão uma farta provisão de bens para suprir todas as suas necessidades de fome e sede espirituais. Ou seja, aqueles que aceitam o convite para participar do festim das bodas, aqueles que aceitam o convite para vivenciar o Evangelho de Jesus, mesmo diante das nossas dificuldades, são as pessoas que receberão o maior auxílio, porque elas estão inclinadas a se modificar, a se melhorar. E Jesus disse para a gente desde o começo, e que se abríssemos o nosso coração, que se estivéssemos ali com Ele, em busca dele, em busca de nossa melhoria, Ele sempre estaria conosco. Então, as nossas necessidades de fome e sede espirituais sempre serão supridas à medida que nós buscarmos por elas de todo o coração. Agora vamos falar sobre o texto evangélico. Lembrando, tá, amigos, que se vocês quiserem comentar alguma coisa no chat, fazer algum comentário ou alguma pergunta, a gente vai depois responder ou na hora online, tá bom? Então vamos lá, a interpretação do texto evangélico. Então Jesus, tomando, a gente vai colocar o texto em partes para conversar, parte por parte, tá, gente? Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir, não quiseram aceitar o convite. Vejam, a gente está conversando sobre esse pedacinho aí. Quem é o rei? O nosso Pai maior, o nosso Pai querido Deus, nosso Deus Criador, que criou todas as coisas e o universo. O seu Filho é Jesus e os servos são os nossos guias e modelos espirituais que estão sempre a nos iluminar e a nos inspirar a vir para o chamado, para o convite do banquete, para a nossa melhoria, para a nossa evolução espiritual. Então, falando assim desse primeiro início, desse primeiro chamado no qual Jesus comenta, a gente pode interpretar que os hebreus eles foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente através de Moisés, depois por intermédio de Jesus, foi o primeiro povo que recebeu os ensinamentos vindos do nosso Pai Maior. Então, foi daquele pequenino foco inicial que partiu a luz destinada a se espalhar pelo mundo inteiro. Entretanto, mesmo com a base religiosa, o chamamento não foi atendido pela maioria dos judeus. E vemos isso hoje se repetir. E quando a gente fala isso hoje se repetir, a gente já não está mais citando os primeiros povos, que foram os hebreus e os judeus, porque a boa nova de Jesus, hoje, 2000 anos depois, já está espalhada por toda a humanidade. Então, muitas pessoas possuem diferentes educações religiosas. A palavra de Jesus chega até nós independente da religião, através dos católicos, dos evangélicos, dos espíritas, da Umbanda, não importa a religião. Então, muitas pessoas recebem a boa nova de Jesus. Não importa a religião, a gente não está falando de religião, a gente está falando da mensagem. E muitos hoje ainda recusam o convite à reforma íntima, que é um convite à transformação e à sua real modificação. Agora, por que isso acontece com a maioria de nós? Porque nós somos espíritos imperfeitos, nós ainda temos uma caminhada muito grande a buscar, nós ainda estamos muito apegados
a nossa vida terrena. Nós estamos apegados ao imediatismo, às nossas paixões, às nossas imperfeições, e é muito mais fácil para a gente escolher o imediato, a vida atual, a vida terrena, do que cultivar a vida e a nossa morada espiritual. São poucos os que percebem que a nossa vida terrena ela é um aprendizado para que possamos nos redimir, corrigir as nossas imperfeições em busca da perfeição que virá mais cedo ou mais tarde para cada um de nós, conforme o nosso esforço e a nossa vontade de se melhorar. Falando sobre ainda mais um trechinho dessa parábola. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e as bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Veja que, mesmo assim, mesmo diante da negação, o rei enviou outros servos e dizendo: venham, o convite, o banquete está aqui esperando por vocês. E eles fizeram, alguns fizeram pouco caso, falando assim: não, eu vou para o campo, não, eu vou para o meu negócio. São pessoas que querem cuidar dos bens materiais, do seu trabalho, do imediatismo, da vida terrena e esquece da vida espiritual. E outros, pior ainda, além de negar e deixar para depois, ultrajaram e mataram os servos, que eram os mensageiros. E o rei encolerizou-se, enviou o exército e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Vamos conversar um pouquinho mais sobre essa passagem aqui, pessoal. Olha só, com o ritualismo imposto pelas diferentes castas sacerdotais, a religião judaica, ainda lá antigamente, revelou na época de Jesus grandes desvirtuamentos. Ali, naquela época já, todas as leis divinas, vindas ainda de Moisés, estavam desvirtuadas, totalmente voltadas para as questões materiais, além de orgulho, vaidade e tudo mais. A lei de Deus, sintetizada nos 10 mandamentos, era uma letra morta. Ela estava mantida no esquecimento, porque eles achavam que seguiam as leis de Deus, mas era tudo da boca para fora, porque na prática era totalmente diferente. E aí foi quando o nosso Pai Maior enviou até nós Jesus para lembrar a humanidade dos verdadeiros compromissos morais e espirituais assumidos. Agora, é preciso ressaltar que é injusto acusar o povo inteiro dessas coisas, do desvirtuamento da lei de Deus, do desvirtuamento das leis divinas, das práticas da verdadeira moral, porque a responsabilidade, de fato, tocava principalmente os fariseus e os saduceus, que eram os sacerdotes, os doutores da lei, que desvirtuaram todos os ensinamentos e dominavam a população em cima desse equívoco. Eles sacrificaram a nação por efeito do orgulho, do fanatismo e da incredulidade. Então, são eles os verdadeiros responsáveis na época, e é a eles que Jesus identifica nos convidados que se recusam a comparecer ao festim das bodas. E aí, uma reflexão aqui para a gente. Onde está o seu tesouro? Porque nós sabemos que no Evangelho de Mateus, ele fala para a gente essa passagem que Jesus diz: onde está o seu tesouro, é onde mora o seu coração. Onde está o que realmente importa para você?
É ali que vai estar seu coração. Então, uma pergunta para cada um de nós: eu vivencio, de fato, o Evangelho de Jesus? Será que eu sigo ou procuro seguir o Evangelho de Jesus? O número de cristãos que seguem o Evangelho ainda é muito pouco, porque, em geral, são pessoas que ouvem, que leem, que falam, interpretam e pregam as verdades imortais. São pessoas que conhecem a palavra, conhecem os ensinamentos de Deus, sabem muitas vezes as passagens bíblicas de cor, de trás para frente, de frente para trás. Mas será que só saber, só conhecer é o suficiente? São poucos os que se esforçam para vivenciá-las. Estão sempre adiando indefinitivamente o momento da transformação espiritual. A gente deixa as coisas para depois. E muitas vezes a gente pensa assim: no próximo ano eu faço isso, no futuro, amanhã. E quando temos alguma questão muito sofrida, muito dolorida, nós falamos assim: nessa encarnação eu não vou conseguir resolver esse problema. Mas já paramos para pensar que esse problema vai voltar na próxima encarnação conosco? Nós precisamos compreender que nós não temos outra alternativa e que para nós nos transformarmos é preciso a gente sentir o Evangelho de Jesus. E muitas vezes nós evitamos essa situação porque nos modificar dói. Terminar com aquela situação, com aqueles vícios que nós temos, dói. Realizar a reforma íntima, de fato, dói a cada um de nós. E quando a gente vê, a gente está fugindo dela. Então, é uma reflexão que a gente precisa pensar. Algumas pessoas são mais impetuosas, outras são mais ciumentas, outras são mais orgulhosas, outras são mais materialistas. Cada um de nós sabe onde está a nossa principal imperfeição que a gente precisa buscar. Mas a gente precisa começar, dar o primeiro passo. Então, são criaturas absorvidas com o dia a dia que não sentem necessidade do Evangelho. Indicadas no registro de Mateus como os que foram para o campo e que foram cuidar dos seus negócios, sem se darem conta do mal que inflige a si mesmo, porque deixar para depois e não dar valor para o que realmente importa em nossas vidas é o mal que estamos fazendo para nós mesmos. O tesouro que trazemos no nosso coração, né? Será que é o amor pelo dinheiro, pela aquisição de bens materiais, do conforto, para a realização de negócios lucrativos, para a vivência de prazeres? Ou será que é cuidar do nosso espírito, do nosso crescimento espiritual, através da nossa melhoria e através da contribuição com as pessoas que estão ao nosso redor? A negligência e a indiferença pelas coisas espirituais simbolizam o ultraje e a morte dos servos ilustrados nessa parábola. E o versículo 7 comenta assim: e o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. E aí faz referência à manifestação da lei da causa e efeito. Não é a ira de Deus que se volta sobre nós, somos nós que colhemos o que plantamos, em cima das nossas atitudes, dos nossos feitos, dos nossos atos. No caso dos judeus, a história relata os sofrimentos que passaram ao longo dos tempos, a começar com o ocorrido dos anos 70 a.C. Desde ali é um povo que sofre diante de evitar o chamado de Deus. E vamos trazer hoje, para a nossa atualidade. Às vezes a gente se pergunta: meu Deus, por que isso comigo? Simplesmente porque ou nessa vida atual,
ou numa vida pregressa, nós buscamos o que está acontecendo conosco hoje. E todas as situações que acontecem conosco hoje são situações que precisamos vivenciar para vencer esse obstáculo, para vencer essa imperfeição e partir para uma nova situação, um novo obstáculo, um novo desafio, em busca de um bem maior, em busca da felicidade, sabendo sempre que não estamos sozinhos. Continuando mais um pouquinho, pessoal, essa passagem, tá? As bodas, na verdade, estão preparadas, isso o rei falando, né? Mas os convidados não eram dignos. Então, ide, pois, as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com uma veste nupcial. Aí o rei virou para esse homem e falou assim: Amigo, como entraste aqui não tendo uma veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei disse aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Eu vou repetir de novo, tá? Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Olhem logo nesse comecinho aqui, no quadrante da esquerda. O rei falou para convidar todos os que forem encontrados pelos caminhos, tanto maus quanto bons, todos, sem exceção de ninguém. Mas, para participar, todos seriam chamados, mas poucos os escolhidos. E a gente vai conversar sobre isso agora também. Nesses versículos, Jesus fala para a gente que a palavra ela ia ser pregada, a Boa Nova, o Evangelho, os seus ensinamentos, a todos os outros povos, pagãos, idólatras, a todos, sem exceção de ninguém. E estes, acolhendo a palavra de Deus, seriam admitidos no festim, seriam bem recebidos na festa, em lugar dos primeiros convidados que recusaram esses ensinamentos. E nós sabemos que esse trabalho foi realizado bem intensamente após a crucificação, foi realizado pelos apóstolos e alguns discípulos do Cristo, em especial Paulo de Tarso, né, junto aos povos gentílicos. Ele foi um dos maiores defensores, do nosso querido irmão Paulo de Tarso, do povo gentio, que não era aquele povo da tradição judaica. Foi ele que abriu o discurso defendendo que a palavra de Jesus era para todos e não só para o povo judeu ou o povo hebreu. Entretanto, pessoal, para participar da festa, é preciso estar vestido adequadamente com o traje nupcial. Faz-se necessário que a pessoa traga puro o seu coração, que a pessoa sinta e vivencie o Evangelho, que ela esteja livre de más intenções, ainda que não possua uma base religiosa ou moral significativa, ainda que não sejamos perfeitos, porque a gente ouvindo isso, de repente vocês podem me perguntar, poxa, será então que para eu participar da festa de bodas, para eu vestir a túnica nupcial, eu preciso estar livre, ser um ser perfeito? Não. Mas é preciso que eu me esforce naquele momento e nos principais momentos da minha vida para me melhorar. Então, ainda que eu não possua uma base religiosa ou moral significativa, ainda que eu erre na minha caminhada, ainda que eu cometa alguns erros, se eu tiver a minha boa vontade e não cair na cilada da culpa que nos aprisiona, e eu consiga recomeçar cada dia um pouquinho, eu vou conseguir.
A veste de núpcias nada mais é, pessoal, do que o simbolismo do amor, da humildade, da boa vontade e encontrar a verdade para observar os ensinamentos de Jesus. Então, quando o rei vira para aquele homem e fala assim: por que você não está vestindo a túnica? Porque você está cheio de orgulho, de vaidade, você não está ali de todo o seu coração. É preciso que nos libertemos e é preciso que a gente abra o nosso coração para realmente sentir e, em seguida, vivenciar o Evangelho de Jesus. É preciso que o espírito seja guiado pelos preceitos do mandamento maior, que Jesus disse para os fariseus. Os 10 mandamentos são válidos, mas esse aqui que eu vou lhe dizer agora cumpre todos os 10, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso está em Mateus, capítulo 22. Se a gente observar, eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo ao próximo como a si mesmo. Se eu consigo, pelo menos, tentar seguir isso daqui, aos pouquinhos eu vou me melhorando e eu vou seguir os 10 mandamentos também. Então, não basta a ninguém ser apenas convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte num banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é preciso ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Então, todos nós somos chamados, mas será que todos nós vamos ser escolhidos? Depende da nossa boa vontade, porque ajuda e inspiração divina todos nós vamos ter. A lei toda se contém nessas palavras. Fora da caridade não há salvação. Por quê, amigos? Porque se formos caridosos, estaremos aprendendo a amar ao próximo como a nós mesmos. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Vivemos no automatismo, muitas vezes acordamos, não fazemos uma mínima oração. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus, e é aí. Por isso que Jesus disse: haverá muitos os chamados, mas poucos serão os escolhidos. Agora, esses escolhidos depende de cada um de nós, porque o convite está ali. O rei chamou, depois chamou de novo, depois virou para os servos e falou: vão lá e chamem todo mundo, os maus e os bons. O banquete está aqui, amigos, para cada um de nós. Basta que possamos ter a boa vontade, nos despir do nosso orgulho, da nossa vaidade, das nossas imperfeições e abrir os nossos corações para receber a ajuda divina. E aí, para finalizar, esse texto é muito lindo, que está escrito na alma e coração de Chico Xavier. Não é o texto todo do capítulo, tá? O capítulo está nesse livro, Alma e Coração, não está o capítulo todo, mas esse trechinho é bem importante para a nossa reflexão. E quando vocês forem assistir, assistam com carinho essa parte, leiam de novo, né? Busquem também esse capítulo todo, porque ele é bem reflexivo. Eu vou ler aqui devagarzinho. Olha só. Para que atinjamos no mundo o reino de Deus, não nos pede o Senhor peregrinações de sacrifício a regiões particulares. Deus não quer que a gente faça sacrifício nas nossas dores mais íntimas, mas, entretanto, nós precisamos ter coragem suficiente para viver dia por dia no exato cumprimento dos nossos deveres e na viagem difícil da nossa reencarnação. Não exige o reino de Deus que nos diplomemos nos preceitos gramaticais do idioma, mas ele espera que saibamos dizer a palavra equilibrada,
a palavra reconfortante. Não nos obriga à renúncia dos bens terrenos. Não é errado que busquemos um conforto para nós, mas o reino de Deus espera, todavia, que nos dediquemos a administrá-los sensatamente. Espera que nos esforcemos para barrar pensamentos infelizes que nos dominam algumas vezes, dominando as nossas tendências inferiores. Não nos determina sistemas sacrificiais de alimentação, mas espera que sejamos, no respeito ao corpo, que a lei da reencarnação nos haja emprestado. Não nos aconselha o afastamento da vida social, não fomos criados para vivermos sozinhos, mas espera, no entanto, que exerçamos a bondade, a paciência, o perdão, o amor. Então, amigos, Jesus não nos pede o impossível. Ele nos solicita apenas a colaboração e trabalho, na medida das nossas possibilidades humanas, na medida da nossa pequenez. Ele pede, faz só um pouquinho, de pouquinho em pouquinho você consegue chegar lá. Cabendo-nos, porém, observar que, se todos aguardamos ansiosamente o mundo feliz de amanhã, é preciso lembrar que, assim como o edifício se levanta na sua base, o reino de Deus começa dentro de nós. Lindo, né? Muito linda essa passagem. Então, amigos, Jesus não pede de nós nada impossível. O que ele pede é que a gente pare um pouquinho a correria do dia a dia, pense nele, pense em Deus, pensemos nas nossas atitudes para poder contribuir no mundo em que estamos inseridos, para poder contribuir com o próximo, para podermos ser melhor a cada dia. E sendo melhor a cada dia, podemos ajudar e dar a nossa pequena contribuição nesse mundo em que estamos hoje. Então, todos são chamados, mas poucos os escolhidos. E do fundo do meu coração, eu espero que vocês, ao chegar aqui nessa sala de estudo, estudando conosco esse evangelho, essa passagem, reflitam e pensem: eu quero fazer parte desse festim de bodas. Eu quero celebrar a vida do que está casando, que é Jesus. Eu quero agradecer o convite a Deus, ao nosso Pai maior. E eu quero ir além e participar desse banquete, chegar ao reino dos céus e contribuir para toda a humanidade e para o universo também. Então, gente, eu agradeço mais uma vez imensamente estarmos juntos nesse estudo, que ele seja de grande proveito para cada coração que por aqui passar. E vamos agora fazer uma prece final. E qualquer dúvida podem colocar no chat, tá bom? Então, nesse momento, mestre amigo, mestre querido, tu que és o nosso modelo guia, agradecemos mais uma vez por um momento de banquete de luz contigo. Agradecemos por não desistir de cada um de nós. Agradecemos ao nosso Pai Maior pelos mensageiros que são enviados ao nosso socorro a todo momento. Abençoa, Senhor, cada coração aqui presente, que possamos parar de procrastinar e seguir a vida a caminho da luz. Que possamos ser a gota do oceano que contribui para um bem maior. Que possamos ter coragem de nos modificar e de nos transformar. E que possamos, Senhor, ser dignos da tua morada. Obrigada por todo o carinho pela nossa vida, pelo nosso planeta, e aproveitamos mais uma vez para pedir a tua proteção e o teu amparo, que possamos ter coragem e cuidar dos nossos pensamentos para estar sempre alinhados contigo e com a espiritualidade amiga.
seja conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito bom. Um beijo para cada um de vocês que por aqui chegarem. Até o próximo estudo, o próximo capítulo do nosso EAD 3, tá bom? Não esqueçam de curtir, tá? De curtir o estudo, de curtir o canal da nossa querida Casa Tomás de Aquino. Um beijo e um abraço para cada um de vocês, pessoal. Até mais, tá?